gravar agora, eu vou passar para vocês expressões numéricas e iniciar a parte de equação de primeiro grau. Por quê? Porque a gente vai marcar para a semana que vem, aí a gente define o dia melhor. Eu quero fazer uma revisão fora dos nossos dias de horário, né? De repente você quer a revisão, vamos fazer a revisão na terça-feira, a partir de 8 até as 9, a gente faz revisão de matemática. Ou então segunda-feira, vamos fazer uma revisão das 8 horas da manhã, da noite até às 9 da noite, a revisão. Eu preciso fazer uma revisão de matemática com vocês em relação à radiciação, em relação à potenciação, para a gente fazer alguns exercícios, entendeu? Porque eu preciso que vocês entendam muito bem isso. Então, a gente vai definir lá, para não perder tempo hoje, a gente vai definir lá no grupo, lá, no nosso chat, para ver que dia e que horário que vocês querem para a gente fazer uma revisão. Mas uma revisão para valer mesmo. Tá? Onde vocês têm que estar bem tranquilos, bem calmos, para a gente poder revisar com calma, não só a radiciação, mas uma revisão geral de tudo que a gente aprendeu até agora. Essa é a primeira revisão nossa. Perfeito? Aí, para a gente dar continuidade. Mas eu não posso perder a continuidade de vocês. A gente não tem um ano de curso, a gente tem 6 meses de curso. Ah, professor, não deu tempo 6 meses. Não tem problema, a gente passa 7 meses, sem custo nenhum para vocês, a mais, mas a gente passa, vocês têm que aprender. Perfeito? Ok? Então, hoje a gente vai pegar, vou passar para vocês, expressões numéricas, coisa simples demais, coisa que todo mundo sabe, e depois eu vou iniciar a equação de primeiro grau, explicando para vocês alguma coisa sobre a história da equação de primeiro grau, o contexto, a estrutura de uma equação de primeiro grau, e vamos fazer alguns exercíciozinhos utilizando as técnicas da equação de segundo grau, de primeiro grau. Na próxima aula, a gente entra com a equação de primeiro grau de novo, mas já com problemas para serem resolvidos. Eu reviso os conceitos de hoje e a gente começa a entrar com os problemas com a equação de primeiro grau, tá certo? Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela de vocês. Eu estou sem bate-papo porque, como eu disse para vocês, eu estou aqui, ó, eu estou só no monitor. Na próxima aula, a gente vai estar com o monitor. Mesmo aqui em São Paulo, eu vou estar com os 2 monitores. Vamos lá compartilhar a tela. Compartilhamento avançado. Pronto, está aqui. Vou minimizar isso aqui. Então, se vocês repararem, os desenhos na nossa tela agora aqui, eles estão um pouquinho mais para o meio, né? Não estão no canto. Por quê? Vocês vão ver lá no vídeo, como eu não tenho um segundo monitor, vocês estão todos aqui numa coluna aqui no lado direito, tá? Então eu tive que usar um pouquinho parte dessa minha área para ficar olhando para vocês. Tive que programar, parametrizar o zoom para que a gente tivesse dessa forma aqui, tá? Depois no vídeo vocês vão ver como é que vocês estão. Bom, expressões numéricas. Tá? Expressão numérica é toda expressão algébrica que contém números, letras, sinais, operações matemáticas, operações aritméticas, tá? Onde, dentro de uma certa lógica, você consegue reduzir. São expressões algébricas, que a gente chama expressões algébricas redutíveis. Você consegue pegar uma coisa grandona e diminuir ela ao máximo, até o momento em que ela não seja mais redutível. Então, quando você vê uma questão de expressão numérica, você tem lá, resolva a seguinte expressão numérica. Pá, está lá a expressão numérica. Então, às vezes, a solução de uma expressão numérica não é um resultado, tipo, o resultado dessa expressão numérica deu 9. Não. Às vezes, o resultado, a resposta correta para uma solução de uma expressão numérica é apenas uma expressão irredutível. Vou mostrar para vocês. Bom, mas antes, vamos para a lógica de solução de expressões numéricas. Então, numa expressão numérica, a ordem, primeira coisa que você tem que lembrar, sempre da esquerda para a direita. Isso aqui, vocês vão lembrar para sempre isso, tá? O professor de matemática não explica isso.
normalmente. Mas lembre-se isso. Primeira coisa é da direita para a esquerda. Tá? Segunda coisa, dentro de uma expressão, a primeira coisa que você vai resolver é o que tiver entre parênteses. Tá aqui, ó, parênteses. Ah, mas professor, tem coisas fora do parênteses. Não interessa. Você olha uma expressão aritmética, a gente vai ter exercício para isso, você esquece o resto, só resolve o que está entre parênteses. Se por um acaso, além dos parênteses, você também tiver colchetes, é a segunda ordem de execução, de solução, de resolução de expressão numérica. Primeiro você resolve o que está entre parênteses, depois você resolve o que está entre colchetes. E, por fim, dependendo do nível de complexidade da expressão numérica, você também resolve, por fim, o que está entre chaves. Esta é a ordem. No caso aqui, de parênteses para chave. Agora, em todos os casos, sempre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Perfeito? Isso, com certeza, vocês não precisam lembrar, porque isso aqui é inesquecível, tá? Nunca mais vocês vão esquecer disso. Vamos lá para a segunda regra para você se dar bem ou conseguir resolver uma expressão numérica de forma correta. A segunda regra é essa aqui, ó. A ordem das operações aritméticas, operações matemáticas. Pela ordem. Primeiro você resolve a potência ou raiz. Lembra da aula de potência e raiz? Aqui, ó. Primeira coisa que você resolve é potência e raiz. Dentro de um parênteses, por exemplo, se tiver potência e multiplicação e subtração, você primeiro vai resolver a potência, ou então a raiz quadrada, ou raiz cúbica, assim por diante. Depois que você resolveu as potências dentro da expressão numérica, aí sim, você vai resolver o quê? Multiplicação ou divisão. E, por fim, depois que você resolveu, se por um acaso contiver a expressão numérica, contiver potência e multiplicação e divisão, primeiro você vai resolver potência e radiciação, segundo, multiplicação e divisão, sempre da esquerda para a direita, e, por último, aí sim, você vai resolver adição ou subtração. Só para lembrar, só para avisar vocês, na próxima aula de Excel, na terça-feira, a gente vai ter soluções de resolver questões de expressões numéricas. Tá certo? Para vocês treinarem mais ainda esses conceitos. Vamos lá, então. Nós temos essa expressão aqui. Exemplo, olha. Essa expressão de exemplo aqui, ó. Essa é uma expressão. Tá vendo que aqui, você está vendo que tem um monte de coisa aqui? A solução dessa expressão aqui é quando você consegue reduzir tudo isso de uma forma que não se torne mais irredutível, que não seja mais redutível, ou seja, a expressão seja irredutível. Como vocês perceberem, se vocês perceberem aqui, só tem números, né? Como só tem números aqui, consequentemente, a resposta vai ser um número. Não tem nenhuma incógnita aqui. Tá certo? Então, vamos resolver. O que é que eu vou resolver em primeiro lugar aqui, pessoal? Podem me dizer? Parênteses. Então, parênteses, aqui, ó. 8 menos 12. Então, eu tenho esses dois parênteses aqui, onde eu vou resolver a questão. Vou iniciar a solução da questão. Cadê o meu ponteiro? Está aqui. Vamos lá. Então, eu tenho. Aí, o que eu faço? Professor, como é que eu faço? Repete tudo. 60 mais, abre chaves, 4, mais, abre colchete. Aí sim, 8 menos 12 dá quanto? 4. Positivo ou negativo? Oito Positivo. Veja bem, toda vez... Negativo. Negativo. Toda vez que você, repetindo aquela nossa aulinha lá de soma e subtração, toda vez que você vai executar uma operação de soma ou subtração, cujos números têm sinais diferentes, o que você faz?
Você subtrai os números. Por exemplo, no caso aqui, o 8 é positivo e o 12 é negativo. Vamos subtrair o menor do maior. O 8, 12, aliás, 12, menos 8, dá 4. Certo? 4. E o sinal desse 4 aqui, ele fica valendo o sinal do maior número. 8 e 12. Qual é o maior número aqui entre 8 e 12? 12, O 12 é positivo ou negativo? negativo. Negativo, então aqui é menos 4. Certo? Eu limpei aqui, eu resolvi o parênteses. Aí tem menos. Aí eu vou resolver esse parêntese aqui, ó. 5 mais 3 é quanto? 8, 8. 5 mais 3, 8. Menos 7. Fecha colchete, mais 2, fecha chaves, igual. Aí, a próxima coisa que eu vou resolver, dentro daquela nossa regrinha lá, é o que está entre colchetes. Então, o que eu faço? Como é que eu faço, professor? Repete tudo. 60 mais, abre chaves, 4 mais. Aí eu vou resolver o que tem aqui dentro desse colchete. Certo? Quanto é menos 4 menos 8 menos 7? 4. Quando os sinais são iguais, você soma os valores e mantém o sinal. Eu tenho 4 negativo, eu tenho 8 negativo, eu tenho 7 negativo. Os sinais são iguais? Então eu somo. 4 mais 8 mais 7 dá quanto? 8 mais 19. 8 mais 7, 15, mais 4, 19. E eu mantenho o sinal deles. O sinal deles não é negativo? Então, aqui, ó, esse mais, eu apago esse mais aqui. Esse mais não existe. Cadê minha borracha? Minha borracha está embaixo de vocês aqui. Minha borracha está aqui embaixo de vocês. E eu apago esse sinal aqui. Ó, apago esse sinal aqui. Tá? Volto para a caneta. E aqui, no caso, ele fica negativo, ó, menos, quanto? 19. Aí tem o mais 2 aqui, ó. Mais 2, fecho as chaves, igual. Vocês entenderam o que eu fiz aqui para eliminar esse colchete? Tá? Eu vou fazer de outra forma aqui, rapidamente. Vou fazer ficar para vocês verificarem melhor aqui, ó. Pronto. Na realidade, aqui é menos 19. Ó. 19 é o resultado da solução da conta do colchete. Aí, mais 2. Aí eu fecho a chave. Agora eu vou resolver a chave. A chave eu tenho o que aqui dentro da chave? Então eu coloco 60 mais. Só que esse mais pode mudar, hein? Esse mais aqui pode mudar. Vamos lá. 4 menos 19 dá quanto? Quando os números têm sinais diferentes, eu subtraio o maior do menor, né? Então, o menor do maior. 19 menos 4 dá 15. E o sinal fica valendo para o maior número. O maior número aqui é o 19, que ele é negativo. Então, aqui fica, por enquanto, menos 15. Ó. Eu estou resolvendo a chave aqui, tá? Menos 15, que é 4 menos 19. Agora, eu tenho menos 15 e vou somar com 2. Da mesma forma, subtraio 15 de 2, dá 13. O maior número é o 15. Então, ele aqui fica, ao invés de mais, ele fica menos 13. Menos 13. Tá? E eu eliminei as chaves. Aí é só fazer essa conta. 60 menos 13. 60 menos 13. Aqui dá 7, vai 1, 2 para 3, 47. O resultado aqui é 47 positivo. Porque o 60 é maior que 13. 60 positivo menos 13 dá 47. Compreenderam a jogada aqui que nós fizemos de execução dessa expressão? É coisa simples, eu sei, mas não custa nada a gente refazer, tá certo? Vamos para uma segunda aqui, um segundo exemplo. Tá? Essa aula de hoje vai ser uma baba, porque são conceitos simples. Opa, que isso? Tirei a lousa daqui.
Vamos para esse aqui agora, ó. Tá? Vamos lá. Vou botar vocês aqui mais para o cantinho aqui. Senão no vídeo não vai aparecer essa... Então, nós temos essa aqui. Primeira coisa que a gente faz aqui. Qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? É os parênteses. Porque nós temos só um parênteses aqui, ó. Mas dá uma olhada, ó. Eu repito, ó. 2 mais, abre chave, 12, dividido, abre colchete, 2 mais 3 vezes 6 menos 3 mais 5, 8. Não é isso? 3 mais 5 não é 8? 8. Vezes 12, 2. Eu acabei de resolver o parênteses. Agora eu vou resolver o quê? O colchete. Colchetes são esses caras aqui, ó. Os colchetes. Esses dois carinhas aqui. Tudo que tiver dentro dele. Aqui eu vou ter que aplicar a ordem das operações. A primeira coisa, da esquerda para a direita. O que é que eu vou resolver primeiro aqui, ó? Eu vou passar aqui, ó. O que eu vou resolver primeiro aqui? Opa, multiplicação, não é isso? Essa multiplicação, ó. Tá? 3 vezes 6 dá... Quanto é 3 vezes 6? 18. Tá? E depois vou resolver essa outra multiplicação aqui, ó. 8 vezes 2, 16. Não é isso? Então, vamos lá. 2 mais, abre chaves, 12, dividido, abre colchete, 2 mais 18, menos 16, fecha colchete, fecha chaves. Aí, vou resolver agora, continuando a resolver o colchetes aqui, ó. Continuando a resolver o colchetes, tá? Então, eu tenho... Olha que interessante, ó. 2 mais 18 dá quanto aqui? 2 mais 18, 20. 20 menos 16 dá 4, certo? Então, a solução desse colchete aqui é 4. Então, fica 2 mais, abre chaves, 12 dividido por 4. Fecha a chave. Aí eu vou resolver a chave. 2 mais 12 dividido por 4. Quanto é 12 dividido por... Que número multiplico por 4 que dá 12? É o número 3. 3. 2 mais 3, 5. A solução dessa linguiçona toda aqui é 5. Se você fizer de outra forma, se você resolver colchete ou resolver soma, fazer uma soma antes da multiplicação, por exemplo, não dá certo. Você tem que seguir obrigatoriamente essas regrinhas, tá certo? Regrinha é, primeiro, parênteses, depois colchetes, depois chaves, e dentro de cada um deles, executar. Se tiver uma potência, uma raiz em primeiro lugar, depois executar multiplicação e divisão, e por fim você vai fazer as contas, de adição ou subtração. Vamos lá, vamos ver se tem um outro exemplo. Tenho esse exemplo mais simples que eu vou fazer rapidamente aqui para vocês verem. Ó. Então, eu tenho o colchete. No colchete aqui, eu vou resolver, ó, 8 mais 3 vezes 2. O que eu vou resolver antes aqui? Eu tenho 8. Exatamente. Então, eu tenho, ó, 18 mais 3 vezes 2. Eu vou resolver isso aqui, ó. Então, fica 18 mais 6. 18 mais 6, 24. Então, aqui já resolvi, ó. 24. É o colchete. Isso aqui dividido por 8, mais 5 vezes 3. Isso aqui tudo dividido por 6. Então, dessas três, eu tenho 3 operações aqui, ó. Eu tenho a operação de divisão, tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Então, eu vou resolver da esquerda para a direita, seguindo isso aqui, ó. Primeiro, antes da soma, multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Da direita para a esquerda. 24 dividido por 8 dá quanto? 3. Então, 24 dividido por 8 dá 3. Resolvi aqui. Mais 5 vezes 3, que é a segunda multiplicação, 15. Fecha colchetes. Isso aqui dividido por 6. Se você abrir o colchete aqui, se você não colocar colchete aqui, você, na próxima, se você esquecer de colocar o colchete aqui ainda, quando você for executar, você vai fazer a divisão antes da soma. Aí você vai errar. Então, 3 mais 15 dá quanto? 18.
18 dividido por 6 igual a 3. Então, a resposta dessa linguiçona aqui, ó, é 3. Alguém tem dúvida em expressão numérica? Essa jogada de ordem, de sequência, assim por diante? Numérica, ordem das operações, ordem dos símbolos de colchete, parênteses, chaves? Não. Agora, vamos trabalhar. Tem esse outro exemplo aqui, esse exemplo eu já dei, né? É o mesmo, né? Eu dei. Vamos pular para agora, apagar aqui. Vamos para esse aqui, ó. Equação do primeiro grau. Senta um pouquinho. Vamos relaxar um pouco. Equação de primeiro grau, como está escrito aqui, ela é toda sentença aritmética, expressão aritmética, aquilo que nós aprendemos lá anteriormente, redutível e equivalente ao seguinte, ó, ela é equivalente ao seguinte: a x mais, desculpe, eu vou apagar aqui, esse ax está parecendo logaritmo. Então, nós temos aqui, ó, o a x mais b igual a 0. Deixa eu falar uma coisinha para vocês antes. Eu falei no ano passado, na aula. Por que se chama equação do primeiro grau? Qual é a razão? Alguém sabe me dizer? Sabe por quê? Vocês já viram equação de segundo grau? Equação de segundo grau é assim, ó. X ao quadrado mais b menos c igual a 0. Ela é equação de segundo grau porque o x, a incógnita aqui, ó, é ao quadrado. No caso aqui, o x é elevado a 1. Então, é equação de primeiro grau. Tá certo? Agora, perceba bem. O A aqui, ou seja, o número que está ligado nessa incógnita aqui, o nome dele é coeficiente. E o B, que não está ligado em nenhuma incógnita, o nome dele é termo independente. Só que é o seguinte, o A, ele tem que pertencer aos números reais, assim, ó, o A, ele pertence ao conjunto dos números reais com um asterístico. Toda vez de um conjunto de números que tem um asterisco aqui, significa que é todo o conjunto menos o zero. O zero, não. Os números reais são todos os números reais, negativos e positivos e assim por diante, tá? Frações, raiz quadrada, exponenciação e assim por diante. Só que como tem um asterisco aqui, ele quer dizer que o A pode ser qualquer número, esse A aqui, ó, esse Azinho aqui, ó, ele pode ser qualquer número menos o zero. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por zero, ó, x vezes zero, quanto é que dá x vezes zero? Não é zero? 3 vezes zero, não é zero? Se o A, esse coeficiente A aqui for zero, A vezes x dá zero. Então, não existe. Essa equação de primeiro grau não existe. Não tem como resolver essa incógnita aqui. E uma das razões de você mostrar, apresentar, formatar uma equação de segundo grau é saber qual é o valor da incógnita. No caso aqui é o x. Então, o A, que é o coeficiente, ele pertence aos números reais, tá? Exceto o zero. No caso, o B não. O B, ele pertence aos números reais sem o asterisco. Significa que inclui, inclusive, o zero. Tá certo? Alguma dúvida nessa parte que eu expliquei, Silvia? Você entendeu isso aqui? Silvia? Deixa eu ver aqui. Sim. Sim, ok. Então, vamos lá. Vamos continuar, bem calmamente, tá?
Quanto tempo falta? Faltam 7 minutos. Nossa aula de hoje vai ser muito legal. Muito, muito. Não se preocupe, era a hora. Tá bom. É a responsabilidade sua, hein, Andréia? Responsabilidade sua. Agora, Tudo bem. como resolver uma equação de segundo grau? A equação de segundo grau, eu comparo a equação de segundo grau com uma mesa de ping-pong. Eu tenho uma mesa de ping-pong aqui, ó. Mesa de ping-pong. A mesa de ping-pong. Tá? A mesa de ping-pong. Na mesa de ping-pong, ela tem uma redinha aqui no meio. Não tem uma rede no meio? A mesa de ping-pong. Tá todo mundo vendo? Amanda, tá vendo a mesa de ping-pong? Tem uma rede. Para você solucionar, para você resolver uma equação de primeiro grau, você fica batendo os valores em incógnitas de um lado para o outro. Você pega a incógnita, joga para lá, joga o valor para outro canto, você fica fazendo essas jogadinhas de trocar. No caso específico aqui, a rede é o igual. A rede dessa mesa de ping-pong da equação de segundo grau é o símbolo do igual. E a gente fica fazendo o quê? Passando os fatores dessas duas equações aqui de um lado para o outro, até chegarmos no seguinte resultado. No caso aqui, a incógnita não é x? X é igual a alguma coisa que a gente calcular. Então, normalmente, uma equação de primeiro grau, a gente fica fazendo o seguinte, ó. A gente fica fazendo o seguinte. Normalmente, uma equação de segundo grau, a gente passa para o lado esquerdo tudo que é incógnita. Tudo que tiver ligado a uma incógnita, por exemplo, aqui, ó, eu passo para o lado esquerdo. E para o lado direito, eu passo tudo que não possui incógnita. Por exemplo, aqui, ó, o mais 2 e esse mais 1 não possuem incógnita. Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Como é que a gente resolve? Ó, esse 2 aqui, ele não tem incógnita, então eu vou jogar ele para lá. Só que tem uma regrinha. Se o número aqui, que está desse lado, é positivo, quando ele passa para lá, ele se transforma em Negativo. negativo. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 3x, continua aqui. Esse mais 2 aqui, eu vou passar para o outro lado do igual. O que é que tem no outro lado da mesa de ping-pong? Tem x, tem mais 1, né? Agora, o 2 é positivo. Vou passar para lá, ele vai ficar negativo aqui, ficar menos 2. Entendeu? Aí o que acontece? Aí eu resolvo essa continha. Essa continha dá para resolver, ó. Aqui a continha dá para resolver. Então, aqui, ó, 3x é igual a x. Você tem uma laranja e você está devendo 2 laranjas e você paga uma, você fica devendo uma laranja. Menos 1. Tá certo? Aí, o que eu tenho? Ó, eu tenho uma incógnita aqui. Lembra da mesa de ping-pong? As incógnitas vão sempre para o lado esquerdo do igual. Esse x aqui, ele é positivo ou negativo? Esse cara aqui. Positivo. Quando ele for para lá, ele vai como negativo. É como se ele estivesse somando. Ele está somando, vai para lá subtraindo. Então, aqui fica 3x menos x é igual a menos 1. Tá certo? Aí o que acontece? Eu tenho uma conta aqui, ó. Eu posso fazer essa conta? Posso fazer a conta. Eu tenho 3 laranjas, tá? E subtrair uma laranja. Se eu tenho 3 laranjas e subtrair uma laranja, se eu tenho 3x menos 1x, quanto é que dá? Quantos x me sobram? 2x. Isso aqui é igual a menos 1. Só que aqui desse lado esquerdo, eu ainda tenho um número. Desse lado esquerdo aqui tem o número 2, ó. Só que esse número 2 aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, número 2. Ele está fazendo o que com o x aqui? O que o 2 está fazendo aqui? Multiplicando. Multiplicando. Se ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado da mesa de ping-pong, para o outro lado de igual, ele vai como? Dividindo. Dividindo. Então, o que sobra aqui é o x. Eu tenho igual a menos 1. Esse 2 que estava multiplicando, ele foi para lá, dividindo. Pronto. X é igual a menos meio. Resolvemos a nossa equação de primeiro grau. Então, eu tinha uma equação que ela é redutível e
cujo objetivo é eu descobrir o valor da incógnita. A incógnita é o x, cara. E eu descobri esse valor. Fazendo o quê? Essas jogadinhas de trocas de lados entre o lado direito e o lado esquerdo do símbolo de igual, fazendo aquela jogada. Se estiver somando, vai subtraindo. Se está multiplicando, vai dividindo. Tá? Por enquanto. Aí eu chego num resultado final, que é o resultado, qual é o valor dessa incógnita. No caso, o x aqui é igual a meio. Vamos fazer um outro exercício de fixação para eu explicar um pouquinho melhor para vocês. Já está quase terminando a aula, tá? Então, vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Eu tenho aqui 18x, aí por isso que eu pedi para vocês caderno e lápis, tá? Menos 43 é igual a 65. Então, lembra do ping-pong, que é número para o lado direito do igual e o que é letra, que é incógnita, do lado esquerdo. Então, vou pegar esse primeiro 43 aqui e jogar para lá. Ele é negativo, ele vai para lá positivo. Então, fica 18x é igual a 65 mais 43. Vamos resolver essa conta aqui. Quanto é que 65 mais 43, por favor? 108. 108. Então, fica 18x é igual a 108. Aí, ainda tem um númerozinho aqui, de gaiato. Esse 18 aqui está de gaiato desse lado esquerdo, não pode ficar. Eu vou pegar esse cara e jogar para lá. O que o 18 está fazendo com x aqui? Está multiplicando, não está? Se ele está multiplicando, ele passa para lá o quê? Dividindo. Então, eu tenho x é igual a 108 dividido por 18. Quanto dá isso, pessoal? Dá para fazer a conta aí? 6. Quanto? 6. 6. X é igual a 6. Então, essa expressão aqui, ó, tá? Essa expressão aqui, o x é igual a 6. Alguém teve alguma dúvida do que eu fiz? Então, vamos continuar. Vamos fazer essa segunda aqui. 23x. Toda vez que tem um número x, esse número está multiplicando o x. É a mesma coisa que 23 laranjas. Tá? Toda vez que tem um número ligado numa incógnita, esse número está multiplicando a incógnita. 23x menos 16 é igual a 14 menos 17x. Vamos lá. Vamos fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer tudo de uma vez. Ó. Eu vou deixar tudo que é x de um lado e tudo que é número do outro. Então, eu tenho aqui 23x, tem que ficar do lado esquerdo mesmo. E o menos 17, eu vou lá com mais 17. 17x. Igual, esse 14 continua aqui. E o 16, que é negativo, eu vou passar para lá como positivo. Mais 16. Alguém não entendeu o que eu acabei de fazer? Eu simplesmente peguei, de uma vez só, peguei esse menos 17, passei para lá como mais 17, está aqui ele. Peguei esse menos 16 aqui e já passei para lá como mais 16, está ele aqui. Agora é só fazer a conta. 23 mais 17 dá 40? 50? Quanto dá? 40. 40x, que é igual a 14 mais 16? 30. Aí o 40 está fazendo o quê com x? Ele está multiplicando. Ele passa para lá dividindo. Então, fica 30 dividido por 40. Aí o que eu faço? Essa é redutível, ó. Corto e corto. O x, então, é igual a 3 sobre 4. Perfeito? Não precisa vocês anotarem, porque eu vou passar essas soluções todas para vocês, junto com o vídeo, tá bom? Se bem que isso aqui está na apostila, solucionado na apostila. Se eu não me engano, está na apostila. Bom, como faz tempo que eu fiz essa aula aqui, então, eu não sei, não tenho certeza. Vamos fazer esse aqui, ó. Eu tenho aqui, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho, ó, 10y menos 5 que multiplica 1 mais y. Aí tem aquela propriedade da multiplicação, que é a propriedade distributiva, que é igual a 3 que multiplica 2x menos 2, que é a mesma propriedade distributiva da multiplicação que eu ensinei para vocês, menos 20. Então, vamos resolver. Então, eu tenho 10y
menos. O que eu faço na distributiva? Eu pego o número aqui, que é menos 5, e multiplico por todos os elementos do parênteses. Vou limpar aqui para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho aqui, ó, vou pegar o 5, que multiplica 1 mais y. Detalhe, é menos 5, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, propriedade distributiva, eu pego esse cara aqui, multiplico por 1 positivo, e pego esse mesmo cara aqui e multiplico pelo y que está positivo. Então, menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 vezes mais y dá menos 5y. Porque é menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Então, é menos 5, menos 5y. Então, nós resolvemos isso aqui, ó. Então, a expressão começa, ó, 10y menos 5 menos 5y é igual a, vamos resolver esse parênteses aqui, ó, 3 que multiplica 2y menos 2. Eu pego 3 e multiplico por 2y, e pego 3 que é positivo e multiplico por menos 2. Então, 3 vezes 2 dá 6y, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tá? O 3 é positivo e o 2 é negativo. 3 positivo vezes menos 2 dá 6 positivo. Resolvi esse parênteses aqui, ó, essa multiplicação aqui. Vamos lá. Então, aqui, ao invés de 3 que multiplica 2y menos 2, fica assim, ó, 6y menos 6 menos 20. Menos 20 é esse cara aqui, ó. Menos 20. Agora, acabou. A complicação é só fazer o ping-pong. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o 10y, que continua aqui. E vou trazer, e tenho menos 5y aqui, que vai continuar aqui. Menos 5y, que vai continuar aqui. Esse 6y aqui, eu vou passar para lá. Ele é positivo, eu vou colocar negativo. Menos 6y. Ele é positivo, passei para lá. Então, igual. Aqui existe o menos 6, existe o menos 20, porque o 6y não está mais aqui. O 6y está do outro lado. E aqui eu tenho o menos 5. Esse menos 5 eu vou passar para lá. Ele vai como mais 5. Agora é só fazer a conta. Eu tenho 10 laranjas, menos 5 laranjas, são menos 5, são 5 laranjas. Então, aqui, ó, 10 menos 5 dá 5y. Menos 6y dá quanto? Menos y, menos 1y. Se você tem 5 menos 6, dá menos 1. Igual, aqui eu tenho menos 6 menos 20 dá menos 26. Menos 26 mais 5 dá menos 21. Todo mundo entendeu essa minha conta aqui? Alguém não entendeu a conta que eu fiz? Menos 6, menos 20, sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal, que é negativo, menos 21. Menos 26. Então, eu tenho menos 26 e somei 5, positivo, 26 menos 5 dá 21. Mantenho o sinal do maior, que é 26, dá menos 21. Perfeito? Deixa eu apagar um negócio aqui agora para vocês, para continuar a história. Para vocês. Vou jogar vocês para o outro lado. Então, vou voltar para a caneta. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui, ó, menos y é igual a menos 21. Pessoal, não existe nenhuma resposta. Quando eu quero saber uma incógnita, é a incógnita positiva. Não existe, menos y é igual a menos 21. Não existe isso. Mas percebam bem, não tem o sinal negativo aqui? O sinal negativo não está aqui? Deixa eu mudar de cor aqui. Sinal negativo não está aqui, ó. Sinal negativo aqui. E depois não tem igual? E tem o sinal negativo aqui também. Quando acontece isso, você simplesmente pode cortar, ó. Corta o sinal. E isso aqui vira y é igual a 21.
Essa é a resposta dessa terceira equação do primeiro grau. Certo? A gente vai ter chance de fazer exercício de fixação sobre isso aqui, que são importantes para você fixar nesse aprendizado, tá? Vou apagar aqui. Será que tem mais? Eu acho que não tem mais. Acho que acabou a nossa aula de hoje. Espera um pouquinho. Eu acho que tem. Espera um pouquinho só. Não, não tem. Acabou nossa aula. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Deixa eu tomar meu suco de melancia. Professor, quanto eu não entendi assim, quanto é 6 menos 20 mais 5, nessa parte que eu não entendi. Tipo assim, menos 6, mais o quê? 20, menos Mais 5. 5. Mais 5. É, Caso é menos 20, né? Também. É menos 20? é menos 20. É a questão daquela... Então, é menos 6, menos 20, mais 5, é isso? É, Bom, a gente tem que executar isso aqui da esquerda para a direita, certo? Lembra? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro essa conta aqui, ó. Quando você tem dois números de sinais iguais, certo? certo. Você faz o quê? Você soma os números. 6 mais 20 é igual a 26, tá certo? E quando acontece isso, o resultado aqui, ó, você mantém o sinal, ó. Mantém o sinal dos dois números. Então, aqui é menos 26. É a mesma coisa que você, vamos dizer que você esteja devendo R$6, certo? Depois pede emprestado mais R$20. Quanto é que você está devendo? Menos 26. Menos 26. Você está devendo R$26. Tá? Agora, eu pego esse menos 26 e somo 5. Tá lá na primeira aulinha de soma e subtração que eu passei para vocês. Quando os sinais são diferentes, quando os sinais aqui, ó, que é negativo e aqui é positivo. Eu tenho dois números numa expressão cujos sinais são diferentes. O que eu faço? Eu subtraio o menor do maior, tiro 5 de 26, 26 menos 5, dá 21. 21. 21. E mantenho o sinal do maior. Qual é o maior aqui? É 26 ou 5? 26. Qual é o sinal do 26? Menos 26. Ah, agora entendi. Dá para entender que é importante até mesmo aquele conceitozinho inicial das nossas primeiras aulinhas? Porque se você não souber isso aqui, você erra qualquer equação. Tá certo? Certo. Mais dúvidas? Ah, professor, refaz para mim isso aqui. Eu refaço agora. Amanda, você entendeu? Sim. Perfeito. Eu preciso que vocês tenham entendido. Walter entendeu, Silvia entendeu, Silvana eu sei que Sim, entendeu. professor. Então, beleza, pessoal. Essa era a nossa aula de hoje, tá certo? Na próxima aula, a gente vai começar a resolver essas questõezinhas, não dessa forminha bonitinha aqui, não. Tá, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Resolver uns exercícios da avaliação, tá certo? Mas a gente vai ter agora aquelas historinhas. João, Maria, comia docinho para que a feiticeira e mostrava o rabinho do rato para ela não perceber que eles estavam gordinhos, para ela não colocar eles no caldeirão. Essa vai ser a história. Quantos litros tem o caldeirão? Tá certo? É aí que mata. É aí que mata, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Se não tiver dúvida, deixa eu voltar aqui para cá, só para a gente finalizar nosso vídeo. Se ninguém tem dúvidas, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham aprendido alguma coisa e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.